me chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas. Boa noite, irmãos. Amém? Boa noite para você. Boa noite para nós. Louvado seja o Senhor por essa sexta-feira, né, irmãos? Mais uma sexta-feira, mais uma semana aí. Espero que você tenha passado uma semana tranquila. Porém, se as águas estavam meio agitadas, que você tenha sentido também que o Senhor está no barco contigo, né? E graças a Deus que nós estamos aqui hoje para o nosso 5º mandamento. Sim. Né? E vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade, por essa graça de estarmos aqui. Amém. Então, eu te convido aí em casa, aonde você estiver, o dia que você estiver nos assistindo, seja celular, computador, televisão, se for smart, que você possa orar conosco ao Senhor. Amém. Agora. Tá bom? Entregar essa aula ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui novamente, podendo compartilhar da Tua Palavra. Muito obrigada, Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que a Tua Palavra, ela é vida. Senhor, ela é luz. Ela, Pai, é quem guia nossos passos. Aleluia. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós que já somos cristãos, já conhecemos o Senhor, Pai, sabemos da importância da palavra. É verdade, Deus. Pai, mas também nos usa, Pai, nos ajuda a ser proclamador dessa palavra, Senhor, para que outros também reconheçam essa palavra casa, Pai, como família, Pai, luz, como todos, direção para a sua vida também. Em nome de Pai, Jesus. porque eu bem sei, Pai, que não há como, meu Deus, viver com o Senhor e sentir a Tua presença e não ser transformado por Ti, Pai. É verdade, Deus. Realmente a Tua presença acalma o nosso coração. Em nome o Senhor, de Jesus. Pai, está conosco e tem demonstrado, Pai, isso todos os dias. Aleluia, por isso, obrigada, somos Pai. Felizes, ó Pai, de ver e ter o Senhor na nossa vida Nós também. somos gratos, em Senhor. Nome de Jesus em nome Cristo. de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, que você possa declarar isso para o Senhor. Pai, não há nada mais do que eu queira do que a Tua presença. Amém. Câmera. E é esse... É o que esse hino vai declarar. Que mesmo que a gente tenha tudo, sabe, irmãos? Se não tiver a presença do Senhor, não vale de nada. É verdade. Então, em nome de Jesus, você possa declarar esse hino. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar. Em meio à Tua santidade, ali quero ficar. Pode declarar isso para o Senhor? Não vim atrás de bênçãos, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer. Só quero a Ti. Vamos pedir perdão ao Senhor agora. Lamento por viver indiferente. Lamento
abro meu coração pra ti. Lamento por viver diferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração pra ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração pra ti. Aleluia! Não vim atrás de bênçãos, eu não vim não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Mais uma vez, declare: só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Jesus. Aleluia. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em a tua santidade. Aleluia. Ali quero ficar. Oh, aleluia, Senhor. Vou declarar: não vim atrás. Não vim atrás de bênçãos. Não. Jesus, não deves nada, Jesus, para nós. Não deves nada. Mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Aleluias. Glórias a Amém. Deus. Esse louvor é bem antigo, né? O próximo, mas tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre nossa casa, nossa família, nossos pais, nossos filhos. Então, esse, acho que quase todo mundo conhece. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar juntos, em nome de Jesus. Amém. Se você não conhece, vai conhecer agora. E sabe, que você possa profetizar sobre a sua casa. Amém. Em nome de sobre os Jesus. seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Amém. Amém? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento.
quero dedicar o meu lar a ti. Profetiza na sua casa que o seu lar é do Senhor, em nome de Jesus. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Oh, eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a ti, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Mais uma vez, é claríssimo. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vai fazer o seguinte. Agora você vai ter um tempo aí para você profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Enquanto nós tocamos aqui, você profetiza aí em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. A Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Você pode continuar abençoando, irmãos, em nome de Jesus, sua casa? Eu e meu filho bem, Deus, a Vivi, o Diogo, Pai, em nome de Jesus, nossa em família, nome de Jesus, Pai, a nossa casa, nossos amigos, Deus. que possamos refletir a graça do Senhor, o amor de Deus, na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Que você possa, em nome de Jesus também, querido, a profetizar na sua casa, declarar que você quer ser parecido com o Senhor Jesus, para que os seus filhos queiram ser iguais a você. Em nome de Jesus. Para que seu marido, seu esposo seja igual a você também. Amém. Em nome de Jesus. Que em nome de Jesus eu seja igual a Cristo, para que minha esposa, meu Amém. filho queiram ser iguais a mim. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Que eu seja como Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos declarar mais uma vez. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará, Jesus, a tua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Todas as ações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em nome de Jesus, a ti, Senhor. Eu e minha casa a ti. Oh, eu e minha casa serviremos em nome de Jesus. Com alegria, com alegria. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus, querido, que a sua casa, que você viva com alegria para a glória do Senhor.
Em nome Em nome de Jesus. Amém? Então, deixa aqui, tirar a guitarrinha. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus por mais essa sexta, por mais um dia de estudo. Em nome do Senhor Jesus. Exato. Irmãos, eu só vou mandar aqui uma mensagem lá no grupo da igreja. Hoje, irmãos, nós vamos falar do quinto mandamento, né? E o quinto mandamento, ele é um mandamento muito importante como todos os outros, mas ele é um mandamento que vai nos remeter a ter um foco maior na nossa família, a começar pela nossa família. Exatamente. Só que primeiro, antes de falarmos do quinto mandamento, a gente vai falar do quarto mandamento, ou melhor. É hora da revisão. É hora da revisão. É só uma pequena revisão, né, irmãos? Porque no quarto mandamento diz para que nós, o Senhor declara que nós devemos guardar o sábado. Sim. Né? Guardar o sábado, descansar no sábado. Porém, nós vimos que o quarto mandamento é muito mais do que apenas guardar o sábado. Sim. Né? Mas sim é gerir o nosso tempo de forma correta. Né? Gerir o nosso tempo com coisas que nos edificam. Então, nós separamos 4 pontos da última aula. Uhum. Né? E eu vou ler aqui rapidamente. Primeiro ponto, Deus deseja que dediquemos um tempo especial para nos aproximarmos dele e para trabalharmos na sua obra. Amém. Né? Então, o primeiro ponto que nós falamos foi sobre um tempo de qualidade com o Senhor. Foi o primeiro ponto nessa releitura, né, irmãos, do quarto mandamento. Porque não é apenas guardar um dia, sim, mas sim é guardar todos os dias e ter todos os dias qualidade com o Senhor. Né? Se nós somos filhos do Senhor, se nós conhecemos o Senhor, como é que você conhece uma pessoa? Você só conhece a pessoa se você tem intimidade, sim, se você conversa, pergunta como que ela está. Não é diferente do Senhor. Né? Uma vez eu até falei para o pastor Levi que eu costumo acordar às vezes e falar, Senhor, bom dia. E aí eu começo a rir, porque eu sei que para o Senhor não há diferença. Né? Sim. Não há tempo, não há mudança de tempo para ele, tudo é igual. Sabe? Mas essa intimidade, você declarar essas coisas, isso é muito, muito bom, muito gostoso, né? O nosso tempo de qualidade no Senhor. 2, o segundo ponto que nós vimos no dia é que Deus se alegra quando nós vivemos tempos de paz, alegria e qualidade com a nossa família e amigos. E aí nós vimos que nesse quarto mandamento, irmãos, é necessário separar um tempo de qualidade para estarmos com a nossa família, com os nossos amigos, né? Eu fiz até uma pergunta, será que você tirou, no mínimo, durante a semana, 30 minutos que fosse para você conversar, para você ouvir, talvez a sua esposa, talvez seu marido, talvez 30 minutos ali você deixou o celular de lado e ouviu o seu filho. Sim. Muitas vezes a gente peca nisso, né? Às vezes a gente está de corpo presente, mas a cabeça está onde? Pum! Voando, né, irmãos? Todos nós temos essa dificuldade às vezes. É falha nossa. Sim. Então, por isso que nós precisamos vigiar e dar uma mudada nisso. O terceiro ponto é que Deus deseja que tenhamos descanso e pausas. E aí nós lembramos do exemplo de Moisés. Moisés estava lá, né, a gente tinha saído do deserto, e ele passava o dia todo, irmãos, atendendo um por um dos judeus, né? Fazia uma fila, imagina um sol no deserto, todo mundo lá querendo falar com Moisés, e aí Jetro vai e fala para ele, desse jeito, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai morrer. Morrer de estafa, morrer de preocupação, morrer... Não tem como, né, o corpo aguentar. Não tem. E existe até uma síndrome hoje em dia, que é a síndrome do burnout, que é tipo você chegar ao seu limite, o seu corpo dá uma desligada. Então, irmãos, o Senhor deseja que a gente tenha descanso, que a gente tenha pausa. Amém. Né? Então, tem até um ditado, né? Que uma pessoa chega para outra e pergunta assim, você trabalha com qual vontade? Aí a pessoa fala, com vontade de ir para casa. Para descansar. Para descansar. Brincadeira. Sabe? Então, nós precisamos descansar, nós precisamos ter um momento de pausa. E também, o Senhor mostra também nesse quarto mandamento que nós não podemos perder nosso tempo com toda discussão improdutiva. Né, irmãos? Às vezes a gente vai debater com alguém
e a gente começa a entrar nos lugares que vai ficando cada vez mais distante do assunto. E não agrega, né? Não adianta em nada. Você sai de lá do mesmo jeito que entrou. Sim. A pessoa, às vezes, tinha a oportunidade de ouvir Jesus, você falou do universo, falou de física, química, biologia, história e tudo, só não falou do Senhor. E aí foi improdutivo, não serviu para nada. E como os versículos que nós vimos lá na aula passada, Paulo instrui, né? Paulo fala para Timóteo, e depois também tem para Tito, se eu não me engano. Sim, para Tito também. E que, na verdade mesmo, a gente fala sobre as discussões, é o sábado, é o domingo, é todo dia, é nenhum dia. A verdade é que o que importa, né, o contexto atual para esse mandamento é que nós adoremos ao Senhor, santifiquemos o seu nome, sejamos embaixadores da sua palavra, Sim. exemplos da sua palavra e dediquemos tempo a isso, seja na nossa família, seja com os nossos amigos, seja no nosso trabalho. Mas que a gente saia da limitação da lei de ser um só dia. Exato. E a gente entenda que é um estilo de vida. Exatamente. Né? É mesmo porque, lembrando a palavra também, muitas vezes Jesus curou no sábado, né? E aí Sim. Tem uma cura daquela mulher que ficou 18 anos encurvada, e aí o fariseu fala, mas você curou no sábado. Aí Jesus fala para ele, e você no sábado não leva o seu jumento para beber água? Imagina então curar uma filha de Abraão, né? Que estava presa pelo diabo. Presa ali naquela doença. Então, irmãos, às vezes a gente age mais com hipocrisia e legalista, né? Do que às realmente... vezes a gente pensa desse jeito. Exato. Do que viver, na verdade, o todo da palavra. Sim. Né? Por isso que a gente precisa estudar e entender mais, porque às vezes uma palavra parece ser rasa, mas tem uma profundidade e às vezes a gente fica naquele raso, né, irmãos? A gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, como diz o profeta. Em nome de Jesus. Né? Então, nós iremos para o nosso 5º mandamento, Êxodo 20, 12. Aqui não está completo. Não, mas... eu acho que falta quase nada, deixa eu ver aqui. Viviane vai ler aqui. Vou ler em Êxodo mesmo. Êxodo 20, 12. Se você quiser abrir sua Bíblia, se você não quiser abrir, não tem problema, mas se quiser abrir também... Fica à vontade, mas se não quiser também fica à vontade. Não, tá completo sim. Eu não sei porque eu botei os 3 pontinhos. Não, tem o restante. Tem a promessa. Já tá com a promessa. Tá sim. Verdade. A promessa ali embaixo. Não precisa tirar. I'm sorry. Mas é exatamente isso. Mas vamos sempre abrir a Bíblia, que é sempre o melhor, né? Sim. E diz assim, Êxodo 20, 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Então, irmãos, aqui, como nós sabemos, é o primeiro mandamento dos 10, que existe uma... Dos 613, né? Mais 613. Dos 10 mandamentos que desceu com Moisés, né? Só esse tem promessa dos 10. E só esse tem promessa. Dos 10, exatamente, isso que eu ia falar. Dos 10... Não atrapalha, não. Dos 10, esse é o único com promessa, irmão. Então, se você quiser... aqui já vai uma ideia. Aqui já vai uma dica do próprio Senhor. Se você quiser viver uma vida longa e ter paz na terra, honra teu pai e a tua mãe. Sim. É assim. É claro que nós vamos trazer problemáticas para o assunto hoje, mas... Não é fácil, né? Quer dizer, é fácil, mas olha as famílias de hoje em dia. Mas calma aí, que a gente vai falar isso depois. Exato. Uma coisa muito legal sobre os 10 mandamentos, né, que a gente falou lá na aula de introdução, é que os 4 primeiros mandamentos, eles são sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, alma e entendimento. Exato. E aí, o 4º mandamento, que foi o que a gente viu semana passada, ele encerrou semana passada essa primeira fase, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. E os 3 primeiros mandamentos, eles tinham um não, então, né? Não, não e não, 1, 2 e 3. E o 4º mandamento era uma ação para fazer algo, né? Então, lembra-te, guarda, né? E agora, essa segunda fase que o 5º mandamento abre, ele também começa com uma ação e não com algo que nós não devamos fazer. Então,
dos 10 mandamentos que a gente tem, né, fora as outras leis, mas dos 10, esses são os 2 únicos que não tem um não na frente. Então, o que encerra o nosso relacionamento com Deus e o que começa as instruções do Senhor para o nosso relacionamento com o próximo. Né? Então, amar ao próximo como a ti mesmo, como Jesus resumiu, né? Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho dessa segunda fase, Amém. de amar ao próximo como a ti mesmo. E esse primeiro mandamento como o Diogo falou, é o primeiro mandamento que aparece na palavra com promessa. E, como a gente falou no início também, está muito associado com a nossa relação, obviamente, a nossa relação familiar. Exato. E por que, irmãos, esse mandamento, ele também é tão atacado pelo Senhor? Não, pelo Senhor não. É tão lembrado pelo Senhor, mas atacado pelo inimigo. Pelo inimigo. Porque, irmãos, a família é a nossa primeira experiência em sociedade. E nossos pais são nossos primeiros símbolos do que é o amor, do que significa autoridade, o que significa limite, como somos cuidados e respeitar, e aprendemos também com eles a respeitar o próximo. Né? Então, quando a gente percebe tudo isso, irmãos, por isso que existe, antigamente, a família nuclear, né, que falava pai, mãe, filhos. E por que a família é o primeiro núcleo? Porque é dali que a criança vai ter os primeiros contatos, claro, com o pai e com a mãe. Né? Aí pode até abranger um pouco mais, né? Muitos têm avós que moram juntos, família, tudo mais. Mas a família em si é a nossa primeira experiência em sociedade. Antes de uma criança até brincar com outra criança, já brincou com os pais. Né? Já ouviu a voz dos pais, já viu como que são os pais, já vai aprendendo como são os pais. Então, irmãos, até aqui significa autoridade, limite que os pais impõem. E por isso que eu falei que a nossa sociedade hoje, ela vive uma desconstrução. Por quê? Porque hoje, se você tenta colocar algum limite, até na primeira aula, a Vivi falou que é proibido proibir. É proibido proibir. Né? Por quê? Porque se você tenta pôr um limite, aí você já está sendo autoritário. Sim. Né? Ah, não pode. Eu faço o que eu quero da minha vida. Né? Se os pais querem mostrar autoridade, então já há pela própria sociedade falando, não, você já é livre, você já tem 14, 15 anos, talvez nem até mais novo. Ou até mais novo, dependendo. Não trabalha, não faz nada, não tem nada, e aí pensa que tem tudo. Né? A gente sempre conversa aqui, se porventura o bem algum dia falar pra gente, não, eu vou sair de casa, ou então falar, isso aqui é meu. Aí vai falar, tá bom, ou quer sair de casa? Então deixa tudo que a gente te deu. Provavelmente vai sair pelado. Ou então vai falar que é dele e vai ter que apresentar notinha. Porque aqui quem manda, ele até sabe quem é que manda aqui em casa. E eu também. Não. Né? Autoridade. E aí, irmãos, e também um outro ponto. O outro ponto é que a importância da família, né? Dessa maneira, os pais precisam ensinar os seus filhos diversos temas. Sim. E esses ensinamentos ocorrem pelo exemplo, né? A maior parte do tempo. Porém, hoje em dia, existe uma outra ferramenta que tem sido utilizada, né? Que é a internet. Se a gente não sabe, pergunta ali ao Google, que parece que ele sabe tudo. Né? Você pergunta lá qualquer coisa, você não precisa nem perguntar na ordem. Você pergunta ao contrário e ele responde certo. Então, irmãos, nós, como pais, como exemplos, nós temos que ter a consciência que não é só o nosso exemplo que existe hoje em dia. Né? Não é só a nossa influência, a nossa influência. Existem muitas outras influências. E aí nós precisamos ser sábios, pedir sabedoria ao Senhor. Sim. Né? É verdade. E como o Diogo falou, né? A família vai ser a primeira experiência da criança, primeira experiência de qualquer pessoa, a família, ou a falta de família, né? Vai ser a primeira experiência com a sociedade em si. Sim. Então, o que a gente tem visto, e que é uma arma muito... tem sido muito usada, né, pelo
pelo mundo ou contra o princípio que Deus quer, é desestruturar a família, né? Descaracterizar o que é a família. Sim. E com isso, o que acontece? É dentro da família que a gente entende o que é autoridade, né? O princípio de autoridade. Então, a gente sabe que se eu fizer alguma coisa de errado, minha mãe e meu pai, eles vão me corrigir. Exato. Então, a gente já começa a entender que existe alguém acima de nós. E é dentro da família que é material, né? Você pode ver, você pode tocar, que a criança vai começar a entender o princípio de autoridade de Deus. Então, qual que é a estratégia do mundo e qual é a estratégia do diabo, né? Se eu consigo desestruturar a família, que é a célula base da sociedade, e eu consigo tirar a noção de autoridade dentro de uma casa, muito mais fácil será para que as pessoas parem de acreditar na autoridade de Deus e acreditar de que existe um Deus. Uhum. Então, esse mandamento, né, honra pai e mãe, ele tem um começo muito antes, na verdade, de nós sermos pais e mães. Tem até um começo lá quando nós ainda éramos filhos, né? E quando a gente pensa em como as coisas estão caminhando, a gente tem visto que os papéis estão extremamente invertidos. A gente até trouxe esse daqui, essa imagem aqui, que é o seguinte, né? A filha com a mãe e o filho com o pai, né? Trocando de papéis. E é mais ou menos isso que a gente tem visto, né? Porque realmente, hoje em dia, como o Diogo falou, nós somos o exemplo dentro de casa, nós tentamos educar pelo exemplo, mas as crianças, elas têm muitas outras influências. Então, muitas vezes a gente se vê atuando de maneira invertida. Nós, como pais, estamos no papel de filhos e estamos no papel de ceder a força e a vontade dos nossos filhos, seja porque o nosso dia é muito corrido, seja porque a gente não tem muito tempo, ou porque a gente quer descansar e quer que a criança se acalme. Então, é difícil, né? A gente está trazendo esse panorama porque realmente é difícil nessa atualidade, no cenário que a gente está vivendo, é realmente difícil manter uma família de acordo com os padrões de Deus. E Deus, ele traz para a gente qual que é o padrão de família que ele deseja. Sim. Exato. E Vianney vai fazer essa leitura aqui de Efésios 6, de 1 a 4, e aqui existe também essa instrução realmente, né, como deve ser a família, um relacionamento familiar em casa, né? Porque Vianney acabou de falar que tem sido ali desconstruído, né? Muitas informações, muito julgo. Porém, o Senhor, através de Paulo, vai falar o seguinte. Se os irmãos puderem abrir em casa também, abrir as suas Bíblias em Efésios 6. Efésios 6, a gente vai ler a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Exato. É uma via dupla. Uma via dupla? De mão dupla? De mão dupla. É uma via de mão dupla. Né, irmãos? O filho obedece porque é justo, e os pais, eles precisam criar os filhos na doutrina do Senhor e na demonstração do Senhor. Ou seja, a família, ela tinha que ser assim, né? Ela precisa ser assim. Os filhos honram os pais, honram os pais, obedecem os pais, e os pais, por sua vez, amam seus filhos e criam no caminho do Senhor, criam na doutrina da palavra. Então, irmão, se o mundo fosse assim, pode ter certeza, não haveria problema. Ou menos problema. Ou haveria menos. Bem menos. Bem menos. Né, irmãos? Porque se você honra seus pais, se você
honra seus pais, se você obedece seus pais, certamente você vai obedecer às autoridades, como o Vini falou, não só o Senhor, mas as autoridades instituídas, os mais idosos, né? Isso é uma cadeia, é uma cadeia que vai acontecendo, é uma corrente, né? Sim. Melhor dizendo. E aí seria realmente bem melhor. Sim. E como o Diogo falou, né? Essa é a expectativa. Né? Sim. Então, essa é a vontade de Deus para nós. Porque Deus sabe que se a sociedade tiver filhos obedientes e pais amorosos que disciplinam seus filhos no Senhor, como o Diogo falou, né? Praticamente 90% do problema do mundo ia acabar, porque Exato. Grande parte das coisas que a gente desenvolve foi por causa do meio onde a gente viveu. Sim. Né? Grande parte das coisas que a gente erra e acerta foi pelo meio que a gente viveu, né? Exato. Então, só que a gente sabe que essa é a expectativa do Senhor e essa é a expectativa nossa também. Só que, infelizmente, na realidade, como a gente está falando aqui agora, a vida ela é pesada, né? E no nosso crescimento, no tempo que a gente foi criança, no tempo que a gente viveu com os nossos pais, ou ainda vive, houve, assim, nós temos muitas memórias alegres, mas algumas tristes também, né? Nós temos ensinamentos que nós recebemos que foram bons e nós usaremos para a vida toda, Sim. Ensinamentos que não agregaram ou que machucaram, né? Nós tivemos conquistas porque os nossos pais nos ajudaram a chegar lá, mas nós também tivemos decepções, porque talvez a gente esperasse coisas dos nossos pais Sim. que eles não corresponderam, né? Então, a expectativa do Senhor é uma família onde há obediência e respeito através dos filhos e onde há amor, disciplina no Senhor através dos pais. Só que na nossa vida real, nós temos que lidar com memórias, alegrias, tristezas e muitas outras coisas. E aí, irmãos, a grande questão desse mandamento, né, a grande questão de honrar pai e mãe, está exatamente nesse ponto. A condição. A condição é um mandamento que ele não tem condição. Exatamente. Apesar de nós termos tido, alguns de nós, né, terem tido memórias ruins, terem passado por muitas dificuldades na época que eram crianças com seus pais, esse mandamento vai dizer que a gente tem que honrar pai e mãe e ponto. Então, na verdade, não é a condição dos pais, né? Não é um mandamento que fala pai e mãe. Sejam bons para que seus filhos te honrem. Exato, mas é uma condição incondicional. É uma condição para nós, filhos. Exato. Honra teu pai e tua mãe. Honra mesmo que eles tenham sido autoritários, realmente inexistentes ou violentos, ausentes. Sabe, irmãos? E aí que está o desafio desse mandamento. É muito delicado, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas sofreram realmente na infância com os pais. Sofreram violências físicas, violências sexuais, sofreram com pais e mães que eram totalmente ausentes, sofreram com maus exemplos dentro de casa. E nós também sabemos que tem um lado bom de pessoas que cresceram num lar saudável, com pais e mães amorosos, que deram uma estrutura, uma base sólida, né, para eles. Só que o mandamento não separa esses tipos de pais. Porque é mais fácil honrar quando tudo vai bem, né? Claro, até porque você aprendeu isso, né? Porque os seus pais te ensinaram isso. Exato. Se você teve pais, tem pais que te ensinaram e te amaram da maneira correta, e principalmente da maneira que o Senhor deseja, eles te ensinaram, ensinaram o Diogo, qual é a maneira certa de honrá-los e de honrar o Senhor. Sim. Só que a gente volta pro desafio desse mandamento. Exato. Não, e eu vou dar até um exemplo do meu próprio pai, meu pai mesmo, né? O meu pai, ele tem 9 irmãos, né? E aí eles moravam na cidade, lá no estado do Pernambuco, e meu avô, ele bebia muito. Mas quando bebia, vinha o diabo, né?
Uma vez ele até tentou matar minha avó falou, tá repreendido em nome de Jesus. Na hora ele largou a faca. E meu pai, ele é o mais velho. Tá com 61 anos, tá bem velho agora, né? Tá igual pastor Levi. Mas sabe, irmãos, o meu pai, embora o meu avô, quando bebesse, ele se transformasse, o meu pai traz boas memórias do meu avô e, além disso, honra meu avô. Sabe, meu avô já é falecido, faleceu antes de eu nascer, mas o meu pai sempre lembra do meu avô, respeitando, dando a ele a honra devida como pai, sabe? E eu acho isso muito, muito bonito, muito interessante, porque o meu avô, ele, pelo que meu pai conta, né, meu tio também bebia muito, tá sempre bêbado, e quando bebia se transformava, porque infelizmente o inimigo faz isso com ele, mas a forma como meu pai dá honra pro meu avô até hoje, mesmo depois de 36 anos meu avô tá morto, é uma coisa que realmente impacta, sabe? É um exemplo. E isso é muito, muito interessante. É o honrar, sem o ser, né? Se meu pai fosse assim, eu honrava mais. Se meus pais fizessem isso, eu honrava mais. Se eles fizessem assim, eu seria mais obediente. Se eles fizessem isso, me dessem algo, eu seria mais obediente, mais feliz. Exato. Né? Mas não há essa condição. O mandamento manda apenas que a gente honre. Exato. E como a Ruth falou aqui, né? É importante dar o seu melhor, mesmo que os nossos pais não deem, né? Eles não são perfeitos. Exatamente, nem a gente. Nem a gente é. E o desafio desse mandamento é esse. Exato. Olhar, né, para o passado, ver o que a gente teve de experiência com os nossos pais e pensar, olha, e pensar, eu tenho que honrá-los, mesmo que eles não tenham me ensinado como é a honra. E aí a gente vê, né? Agora a gente vê essa pergunta, né? Como honrar? Como honrar pais autoritários, pais abusivos, pais aqui a gente fala pai e mãe, né, irmãos? Claro. Mãe. Pais antiquados, insensíveis, inflexíveis, violentos, pais ausentes. Né? Como que a gente vai fazer para honrar esse tipo de pai? E aí, irmãos, a gente cai na primeira coisa que a gente aprende sendo cristão. Arrepender e perdoar. Sim. Ui. E como a gente colocou aqui, né? O perdão, ele só precisa de um lado. Sim. Ainda que nossos pais não peçam por perdão, ou caso você ainda tenha alguma dificuldade com seu pai ou com a sua mãe, e você não veja mudança na vida dele ou dela, sim, o perdão só precisa de um lado. Então, o perdão precisa começar em nós. Amém. Né? Eu lembro que assim que eu me converti, eu já ia para a igreja quando bem criança, mas quando eu tinha 18 anos, eu me converti de novo, né? Converti definitivamente. E aí, eu lembro que meu coração só queria que eu pedisse perdão para minha mãe. Eu nem sabia pelo quê. E eu lembro que eu chorei. Estava uma vez no quarto, eu, o Diogo e a minha sogra. E eu chorei. E cheguei em casa e pedi perdão à minha mãe. Amém. Eu nem sei porquê, mas assim, como filho, com certeza, como filha, eu fiz muita coisa que magoou o coração da minha mãe. Mas ainda assim, ela continua me amando, né? Continua me amando até hoje, e os nossos pais continuam nos amando. E esse mandamento vem nos lembrar do contrário, que a gente vai precisar perdoar os nossos pais, independente do que eles tenham feito. Porque Deus nos perdoa independente do que nós fizemos. Amém. Né? E se nós queremos ser como Cristo, né? Se nós queremos ser como o exemplo que Cristo nos deu, é preciso perdoar. E não é fácil, né? Na prática, porque só sabe a dor quem sofreu. Só sabe a dor quem passou por ela. Então, sim, só Jesus pode curar o coração daquele que sofreu uma violência, daquele que sofreu abandono, né? Muitas pessoas são criadas por outras pessoas, ou por parentes, ou por outros pais, porque os seus pais biológicos o abandonaram. Sim. Então, só mesmo o Senhor Jesus para nos mostrar que, assim como nós não merecemos o perdão que Ele nos deu, né? Na nossa mente, os nossos pais também não vão merecer.
mas o Senhor nos ensina ainda assim a liberar o perdão. Porque qual que é a profundidade desse perdão? O Pai Nosso diz que nós seremos perdoados da mesma maneira que nós perdoamos. Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Então, a condição é que o Senhor já nos perdoou e nos deu a salvação através de Cristo. Mas o que Deus está dizendo aqui é, se você não perdoa, é difícil, porque eu te perdoei, então você precisa perdoar. E é quando a gente ora, o Pai Nosso, a gente fala exatamente isso. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. E os nossos pais estão incluídos nesse grupo. Né? Então, é muito importante que o perdão faça parte da nossa vida. Ainda que o outro lado não queira o perdão, não reconheça o perdão, não ache que precisa de perdão. Ainda assim, nós precisamos perdoar. Então, o perdão só precisa de um lado. E a palavra, nós trouxemos alguns versículos que são muito... são fundamentos, né, para esse perdão. Então, Colossenses 3,13 diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E eu gosto muito do versículo que vem depois desse, de Colossenses 3,14, que fala que para que nós sejamos um em amor, porque o amor ele é o vínculo da perfeição. Então, o perdão, ele anda de mãos dadas com o amor, né? Só pode perdoar quem tem amor. E quem tem o amor de Cristo. Porque não é qualquer amor que nos leva a perdoar alguém que nos ofendeu profundamente. Alguém que nos machucou profundamente, né? Então, muitas vezes, para você começar, ou para eu começar a honrar meu pai, minha mãe, eu preciso perdoar algo que aconteceu, né? A palavra também em Mateus 6, 14, 15 diz o seguinte: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Amém. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E Efésios 4, 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sim. Não, o pastor colocou ali uma frase, realmente, perdoar não é fácil, pelo contrário, é extremamente difícil para qualquer ser humano, porém é condição básica para se ter uma relação saudável com Deus. Irmãos, quantas pessoas aceitam o Senhor, mas por não perdoarem, ficam carregando ainda um monte de peso, né? E isso é terrível, porque quando nós perdoamos, irmãos, sai um peso da gente, né? Sim. Porque é libertador, né? Porque liberta. Então, por isso nós precisamos perdoar também. Até mesmo a imagem de pais ruins que talvez a gente tenha tido, né? Talvez você tenha tido. Ou então você nem tenha tido pais, foi realmente abandonado, criado por outra pessoa. Mas sabe, irmãos, mesmo assim, você precisa pedir para o Senhor te dar força para realmente perdoar. Sim. Perdoar para você viver realmente uma vida aí 100%, sabe? Sem prisão, sem nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, a honra, né? A honra começa no perdão. Muitas vezes, para quem teve uma vida muito tranquila com os pais, a honra começa só no amor. Porque a pessoa não precisa se libertar de más memórias. Mas para muitos é preciso ter amor, perdão, e aí começa a honra. Exato. Porque quando a gente aceita Cristo, né? Quando a gente aceita, entende o que significa a herança, né? Nós seremos co-herdeiros com Cristo, a gente começa a entender, a separar dois tipos de herança. A herança material e emocional, que a gente recebe do meio que a gente vive, né? E como a gente falou no começo, ela começa com os nossos pais. Sim. E a herança espiritual, né? Muitas pessoas começam a ter essa herança espiritual também com os pais. Porque os pais, eles já são pessoas transformadas e se preocupam em passar essa herança para os seus filhos. Mas, muitas vezes, isso não acontece. Né? E aí,
o nosso rompimento com toda a bagagem material e emocional, boa ou ruim, que a gente recebeu dos nossos pais, se nós estivermos em Cristo, se Cristo fizer parte do nosso coração e a nossa mente é transformada por Ele, nós vamos conseguir romper com o passado. Sim. E aí o perdão vai existir, porque a gente vai conseguir olhar o passado, perceber o tempo da ignorância, perceber o quão perdidos, o quão perdida aquela pessoa estava, e para quem teve uma boa lembrança, uma boa memória, esse despertamento espiritual que o Espírito Santo nos dá, ele só faz com que a gente valorize tudo que a gente viveu. Então, nós ficamos cada vez mais gratos. Para quem precisa ter um rompimento com o passado, o Espírito Santo, ele vai guiar a essa restauração, né? Ele vai guiar a essa cura interior. Sempre mirando o exemplo de Cristo, né? Que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, o perdão foi dado antes mesmo que nós pedíssemos, né? O perdão de Jesus está dado para o mundo. Jesus já deu o perdão. E as pessoas recebem ou não, porque como a gente falou, o perdão só precisa de um lado. Mas aqueles que tiveram uma boa herança material e emocional dos seus pais, eles poderão valorizar, né, tudo aquilo que eles receberam e serem gratos e prosseguir nessa caminhada. E aí, irmãos, e aí que está o segredo, né? Quer dizer, é o que nós já falamos também. Sim, sim. Que a questão não é o tipo de pai que nós tivemos na nossa vida, mas sim, aí que está, é a escolha do filho que nós queremos ser. Sim. Né? Um filho que honra, um filho que abençoa também os próprios pais, né, irmãos? E aí, esse segundo ponto que é muito interessante, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente repete o que os nossos pais fizeram. Na verdade, entra num ciclo vicioso. Sim. Né? O que meus pais fizeram, não. Olha, eu estava aqui, meus pais estavam aqui, eu também estou aqui, e não consigo sair daqui. Mas nós precisamos quebrar esse paradigma, né? Nós precisamos ir mais alto, porque, por exemplo, nós tivemos pais e às vezes nós copiamos até mesmo os costumes dos nossos pais do jeito que eles fizeram conosco. Sim. Nós queremos fazer com eles, com os nossos filhos, né? Mas aí, a sua relação com seu pai, com sua mãe, foi uma relação ruim, uma relação tóxica, e aí você precisa quebrar isso em nome de Jesus, sabe, irmãos? A gente precisa sair disso porque, como diz o terceiro ponto, o amor não é apenas o que você sente, mas também o que você faz. Sim. E muitas pessoas fazem coisas ruins, dizendo, não, eu faço isso porque eu amo. Mas, na verdade, está fazendo mal, está criando traumas, está criando problemas maiores. E aí, por isso que nós, como filhos, e como esse mandamento diz, nós precisamos amar e também, independente, nós precisamos amar e fazer também com que os nossos pais, eles sintam esse amor por eles, independente do que Sim. eles tenham feito, sabe? Porque isso também serve como testemunho, serve como quebrar esse ciclo, serve como quebrar cadeias, correntes, e aí a gente acaba libertando a nossa vida, a vida dos nossos pais, mesmo que eles não tenham nem entendido, como o Vianney falou antes, mesmo que eles nem percebam que precisam do perdão que você está liberando, do que você está fazendo. Sim. Né? É verdade. E como a gente falou lá atrás, esse mandamento, ele começa na segunda etapa, né, que é amar o próximo. E Deus é tão perfeito que ele começa a nos ensinar a amar o próximo mais próximo. Sim. Então, antes de nós termos nossos filhos, né, nossa família, e antes de sairmos de casa, o nosso próximo mais próximo, geralmente, são os nossos pais, né? Claro que tem muitas pessoas que, como a gente também falou, vivem com outras pessoas ou saem de casa muito cedo, mas, assim, sempre uma figura de autoridade. Sim. Né? E a gente precisa aprender a honrar e a amar essas pessoas com as nossas ações, né? Realmente, esse último ponto é muito importante, porque amor é ação. Né? Não é você falar que ama a pessoa simplesmente. É preciso que ela sinta o seu amor, é preciso que ela sinta a sua honra, né? E
Nós escolhemos, irmãos. É verdade. De novo, não é fácil. Quem tem a dor é quem passou. Quem tem as memórias é quem passou. Mas o Senhor nos dá uma nova vida. É verdade. Né? Em Cristo nós somos novas criaturas. É verdade. E a gente precisa tomar posse disso. É. A palavra não é feita só para que a gente tome posse daquilo que se encaixa no que a gente quer. Muitas vezes o que a gente tem que tomar posse vai exigir uma mudança no nosso interior. Sim. Então, o perdão aos nossos pais, o perdão ao seu pai e à sua mãe é importante. Muitas vezes existe uma trava em nós como pais para os nossos filhos, porque a gente não consegue se desgarrar daquilo que a gente viveu como filho. Então, a gente tem dificuldade de, como o Diogo falou, de romper esse ciclo e sermos pais melhores, né? Verdade. Porque, como ele falou, se Jesus nos deu uma nova vida, por que nós ainda ficamos presos a coisas do passado, né? Claro que são traumas, são marcas da nossa vida, mas às vezes, irmãos, a gente precisa, às vezes está machucado, e quando cicatriza e fica cicatriz, fica marca, você lembra, mas já está curado. Mas está ali porque só para se lembrar, né? Porque aconteceu, não tem como apagar o que aconteceu. Exatamente. Né? Mas, sabe, ficou só a marca e passou. Então, é isso que nós precisamos realmente aprender, nos abrir nosso coração para perdoar. Né? Exatamente. Como esse próximo slide fala, de novo, né? A herança que Jesus nos deu com a sua morte na cruz é para mudar o nosso coração. Assim, se a gente entende que Jesus é o nosso guia que a Bíblia, né, que traz Jesus é o nosso guia de fé e prática, a gente precisa começar a praticar tudo que está ali. Sim. E o perdão é o principal assunto falado, e também a honra aos nossos pais, né? Esse mandamento, ele vem nos ensinar que nossos pais precisam ser honrados independente do que tenha acontecido ou do que ainda acontece. Muitos de nós têm um relacionamento quebrado, muitos não conseguem ter uma conversa, um abraço, não conseguem fazer um carinho. Por quê? Porque tem muitas lembranças dolorosas. Sim. Né? Então, tudo isso precisa ser deixado para trás. Sim. Em nome de Jesus. Entender também que honrar não significa você ser submisso por medo, né, irmãos? Sim. Muitas pessoas, infelizmente, né? Quantas vezes a gente vê matérias de pais que, infelizmente, abusaram fisicamente das filhas, e só depois de tantos anos é que elas conseguiram falar isso ou descobriram, né, irmãos? Então, honrar não não é estar no julgo por medo ou dessa forma. Isso aí, na verdade, tem que ser até... A lei é a lei, né? Tem que ir na lei. Tem o que está fora polícia, da lei precisa ser exato, punido. Né, irmãos? Então, são coisas... a gente precisa entender que são coisas diferentes também. Sim. A gente está falando, seu pai espanca você, sua mãe espanca você até quando você morrer, e você está ali, naquele jogo. Não é isso. Né? A gente precisa entender isso. A gente pode honrar e perdoá-los, mas viver dessa forma também não pode, é errado. Não, sim, exatamente. Né? A gente está trazendo aqui mais um ponto relacionado ao passado, né? Sim. Ao que somos hoje, né? E marcas que ficaram no passado, mas com certeza essa questão a lei dos homens, ela precisa ser cumprida, né? Então, toda forma de violência precisa ser denunciada, com certeza. E aí, irmãos, a honra, assim como o amor, ela também precisa ser traduzida em ações. Sim. Né? Então, é preciso que a gente cuide dos nossos pais. É preciso que a gente dedique o que for possível, o que estiver nas nossas mãos, o que for necessário para que a gente cuide dos nossos pais. Amém. Né? E muitas vezes a gente vê pessoas com grande remorso, né? Que infelizmente perderam seu pai, sua mãe, e não tiveram a oportunidade de se reconciliar, não tiveram a oportunidade de honrar os seus pais em vida. Né? Tem até um louvor que tem um clipe muito legal, um louvor do Paulo César Baruch, que é Flores em Vida. Exatamente essa história, um homem que não consegue
ter a chance de honrar o seu pai enquanto ele ainda estava vivo. Então, Exato. se a gente toma o cuidado que nossos pais devem ter, se a gente cuida deles da maneira correta, quando nós não tivermos mais eles aqui, a saudade ela vai ser gigante, mas nós teremos memórias de paz, né? Porque nós honramos os nossos pais. Não é como uma barganha, vou fazer para que eu não tenha remorso, não é isso. Mas o nosso coração vai ser repleto de alegria, porque enquanto nós tivemos os nossos pais aqui, nós fizemos de tudo para honrá-los e para amá-los, né? E o segundo ponto, né, que o Di vai trazer também é extremamente importante. Exato, que é como nós falamos, é o exemplo. Né, irmão? Se a gente cuida bem dos nossos pais, isso vai servir como exemplo para os nossos filhos. E aí, sim, é uma cadeia boa, né? Sim. É o que vai seguindo de forma boa. Porque, irmãos, realmente, né? Quantos pais são largados, são deixados de lado, e aí, quando chega no futuro, isso pode se repetir com a gente, né? É verdade. A vida é uma montanha-russa? Não, a vida é uma roda gigante, né? Você pode estar lá em cima, na hora você vai chegar lá embaixo. Então, por isso que nós também precisamos tratar bem os nossos pais. Exatamente. E agora a gente vai trazer alguns... Fechando, né? Já são 8 horas. Já 8h01. Antes da gente fazer o Para, Pensar e Agir, né? Só recapitulando, né? Então, esse mandamento, esse mandamento, o 5º mandamento, ele traz a nossa entrada na conversa sobre amar o próximo como a nós mesmos. Deus traz nossa família, nossos pais como o primeiro próximo que a gente deve honrar e amar, cuidar. O fato de nós termos tido boas lembranças com nossos pais, uma boa criação, deve nos impulsionar a sermos bons pais, deve nos impulsionar a valorizar essas boas memórias, sermos gratos. O fato de nós termos tido mais lembranças, traumas e violências do nosso passado deve nos impulsionar a perdoar, a se pôr aos pés do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude a sermos curados. Amém. Para que também, em nome de Jesus, a gente dê bom exemplo para os nossos filhos e também honre os nossos pais, porque esse mandamento, ele diz que a gente deve honrar os nossos pais, independente de quem eles foram, porque é uma escolha de qual filhos nós seremos e não de quais pais nós temos ou tivemos, né? Em nome de Jesus. E tudo isso, toda a nossa caminhada tentando se santificar no Senhor, já vai, para quem já tem filho, já vai ser um exemplo para os seus filhos, para os meus filhos, para o meu filho, né? Por enquanto só tem um. Porque a gente majoritariamente educa pelo exemplo, né? E agora, para fechar, para pensar e agir, mais uma vez, né? Baseado no trazendo o mandamento positivo do livro do William Douglas. Lá vai o mandamento positivo. Seja um exemplo para os seus filhos. Amém. Exatamente. Princípios envolvidos no mandamento. Como você trata seus pais, independente das falhas deles, é um assunto muito mais sobre seus filhos do que sobre seus pais. É verdade. E também, se você crê em um Deus que ama incondicionalmente, apesar de todos os nossos defeitos, deve treinar a amar de modo semelhante. Amor não é o que você sente. Amor é o que você faz. Dicas de ação. Seja um bom filho, independente de seus pais terem sido ou serem bons pais. O amor e o respeito aos seus pais devem ser a expressão do amor incondicional que Deus demonstra dia após dia por você e será um modo de ensinar seus filhos sobre o próprio amor e sobre família. E escolha outro papel onde você quer se sair melhor, né? Seja de avô, de amigo, professor, tio, tia. Não só de filho. Não só de filho. Ou de pai. É verdade. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Esperamos que, em nome de Jesus, tenha sido edificante. Foi para os nossos corações. Foi. Que tenha sido para o coração dos irmãos também. Amém. Não percam, na semana que vem, próxima aula, vai ser o 6º mandamento. Que será: não adulterarás. Então, não percam o próximo
Agora é câmera 1 de novo. Não percam na próxima sexta. Que Deus os abençoe. Tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém.